Bom dia, bom dia. Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe sua vida. Vamos aí para mais um dia. Deixar registrado aqui a nossa leitura bíblica de 2026. Olha que coisa legal. Fui ali na padaria mais cedo, né? Aí cheguei na padaria, tinha uma moça, uma jovem, lendo a Bíblia, no caixa. Aí eu fui no lugar onde pega os pães, aí fica outra moça que fica pesando os pães e embalando. Ela também estava com a Bíblia lendo. Então, você vê que tantas pessoas, né, estão desejando isso, fazendo isso. Aí eu até falei com ela, né? Olha que beleza, hein? Começando o ano bem, logo de manhã já lendo a palavra de Deus, né? E ela falou assim, a gente precisa, né? A gente precisa. E realmente, né? Isso é uma motivação para mim continuar também lendo. Essas duas jovens ali, mesmo que trabalhando, né? O tempo que elas precisavam atender, elas paravam, mas procurando oportunidades para ler a palavra de Deus. Então, nós possamos também fazer isso, né? Fazer isso, uma motivação a mais, né? Pra gente. E hoje nós vamos continuar nossa leitura aqui. Paramos no capítulo 8, né? Deixa eu ver. 9. Deixa eu ver. 1 a 3. 1 a 3. Depois foi de 4 a 6. Depois de 7 a 9. Então vai ser de 10 a 11. Hoje vai ser 10 a 11. 10 a 11. Então vamos lá. Gênesis capítulo 10. Isso mesmo. Gênesis capítulo 10. Diz assim, ó. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifá, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cusi, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cusi são Seba, e Avilá, e Sabitá, e Ramá, e Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. E Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-i, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e a Morreu, e Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá, e Zeboim até Lasa,
Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Afarxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e U, e Geté, e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmave, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Seba, e a Ofi, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou. O Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naó. E viveu Serugue, depois que gerou a Naó, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naó 29 anos, e gerou a Tera. E viveu Naó, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naó e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naó e a Arã. E Arã gerou a Ló.
E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naó mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naó era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo que ele tinha. Glória a Deus, né? Encerramos aqui a leitura do dia de hoje, do capítulo 10 ao capítulo 12, onde nós já estamos entrando aqui na dispensação, né? Saímos dali da inocência, agora estamos entrando aqui nessa nova dispensação, né? Já Abraão, da promessa. E só fazer alguns comentários aqui, né? Capítulo 10 fala dos descendentes de Noé.
E fala também de um homem, né? Depois ali no capítulo 11 de Gênesis fala de um homem chamado Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso, né, na Terra. Fala que ele construiu algumas cidades. E aqui existe um código aqui muito importante aqui nesse capítulo, que se nós aprendermos, né, e colocarmos em prática, a gente pode ser muito bem sucedido naquilo que nós fizermos. Principalmente para você aí, começando pela sua família, né? Aqui no Gênesis 11, fala que o Senhor teve que confundir as línguas, né? No capítulo 6, ó, Gênesis 11, capítulo 6, fala assim, ó: e disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então, esse versículo aqui no capítulo 6 é um versículo aqui muito importante que nós podemos levar para a vida, né? Nós podemos levar para a nossa família, nós podemos levar para a empresa, nós podemos levar para a igreja, né? Nós podemos levar para qualquer lugar se nós quisermos ser bem-sucedidos em um projeto, porque quando aquele povo aconteceu o dilúvio, e depois que teve o dilúvio, o povo ficou preocupado, né? E esse homem, Nimrod, ele propôs para o povo, olha, vamos fazer uma torre, vamos edificar uma cidade bem alta, né? Vamos fazer uma torre bem alta, uma cidade que ela chega no céu, para que nós não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, o que ele está propondo? Ele fazer algo para proteger eles, né? Mas só que aquilo ali não era a vontade de Deus. Porque Deus, desde lá do início, em Gênesis, você vai ler que a palavra de Deus fala que Deus fez o homem para quê? Unir a sua esposa, para ter filhos, para frutificar, multiplicar sobre a terra. Mas só que aqui chegou nesse capítulo aqui, este homem ele propõe fazer algo. Eles queriam edificar algo e ficar todos no mesmo lugar, para que eles não pudessem ser espalhados para a terra. Mas essa não era a vontade de Deus, porque Deus queria que eles espalhassem, povoassem a terra. Então, quando eles fizeram isso, o Senhor desceu lá e eles conseguiram fazer. Eles edificaram aquela torre, levantaram, e o Senhor desceu para ver a cidade, desceu para ver a torre. Aquilo chamou a atenção de Deus. E Deus falou assim, vamos descer lá. E Deus veio com os anjos, vamos descer lá para ver o que está acontecendo. E ele viu e falou assim, olha, esse povo, eles aprenderam algo. Eles pegaram esse código aqui, eles entenderam isso. Eles entenderam que se eles forem um povo só, eles entenderam que se eles tiverem uma mesma língua, tudo que eles fizerem não haverá restrição. Aqui está falando aqui, ó, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então, isso aqui é algo que se a gente descobrir isso, a gente entender isso, principalmente começando na sua família, né? Começando na sua família, você fazer um projeto entre você, sua esposa, com seus filhos, e se todos tiverem uma mesma língua, eles tiverem o mesmo propósito, você pode ver que aquilo ali prospera, que aquilo ali avança. Quantas famílias que nós vemos, né? Que elas prosperam pelo fato de que eles trabalham juntos. Eles abrem um restaurante, todos ali, o pai, a mãe, os filhos estão juntos, prosperam. Eles abrem um lugar para vender cachorro-quente, prospera, porque a família está junto. Eles abrem um lugar para começar a vender. Ontem, estava com a minha esposa, fomos comer um tropeiro, um certo lugar aí, bem conhecido. E aí ela estava contando a história deste lugar, né? Que os donos começaram, a pessoa tinha um bar, o dono tinha um bar, e aí eles começou a vender torresmo, e aí depois começou a fazer um tropeiro para os seus clientes, e aí daqui a pouco isso foi tomando gosto, né? Ele foi trazendo a esposa dele para trabalhar com ele. Ele fazia, depois a esposa veio, a esposa começou a fazer também, e daqui a pouco os filhos, e hoje eles têm um negócio muito próspero, né, que é bem conhecido aqui em Minas Gerais, praticamente em Contagem, região, Belo Horizonte. Você vê muitas pessoas, já vi muitas pessoas falando desse estabelecimento, né?
E hoje eles vivem somente disso. Vivem somente disso e você vê que é um produto de qualidade. E você vai lá, você vê que o pai já morreu, mas os filhos dão sequência no negócio com as suas esposas. Então, por quê? Por causa de falar uma mesma língua, por causa de trabalharem juntos em favor de um mesmo propósito. Então isso é muito importante. Isso aqui é um código que eu e você precisamos aprender. Porque aonde há divisão, a palavra fala que, a Bíblia diz, nós vamos chegar lá ainda, lá no livro de Mateus, fala que aonde há divisão, aonde há discórdia, uma casa dividida contra si mesmo, ela não prospera. Então, você pode fazer qualquer coisa. Se você não tem união com a sua família, você não vai prosperar. Se existe divisão entre o esposo e a esposa, não vai prosperar. Se existe divisão entre os pais com os filhos, não vai prosperar. Então a melhor coisa que você faz é procurar falar uma mesma língua na sua casa, na sua família, com o mesmo propósito, porque a Bíblia diz que é melhor dois do que um. Ai daquele que está só. Então sozinho você não vai em lugar nenhum. Você precisa de mais alguém, você precisa de mais pessoas. E é claro que nem todos têm o mesmo propósito. Então não queira fazer o propósito que o outro está fazendo. Queira buscar em Deus o propósito, né, que Deus tem na sua vida, para que você possa frutificar, multiplicar nessa terra para a glória de Deus. Então isso é muito importante. Então muitas das vezes as pessoas não entendem e querem que todos andem no mesmo propósito dela. Isso acontece até mesmo na igreja. Então assim, a gente precisa ter propósitos, né, de acordo com aquilo que nós fomos chamados, de acordo com aquilo e onde que o Senhor nos colocou, a cidade que você colocou, o lugar que você colocou, onde que você se encontra. Então, mas é muito importante entender isso, né? Esse aqui é um código poderoso, porque aqui fala que não há restrição para tudo que você intentar fazer, né? Mas se for algo que não é da vontade de Deus, não vai dar certo, né? Você vê que Deus desceu e aí ele teve que fazer o quê? Ele teve que cumprir o seu propósito, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então ele confundiu as línguas e aí de repente aquele povo que falava a mesma língua, imagina, um falando português, todo mundo falando português. Aí daqui a pouco um falou português e o outro estava construindo aquela torre e talvez ele falou assim, não, me dá um martelo. Aí o outro lá entendeu tudo errado. Por quê? Porque a língua dele já tinha mudado. Ele não entendia o português. Ele falava inglês. E o outro falava aramaico. E o outro falava chinês. E o outro falava a língua dos índios. E o outro falava português. E o outro falava colombiano, venezuelano. Então foi isso que aconteceu naquele momento para que cumprisse o propósito de Deus, né? Se eles tivessem saído povoado, não teria isso, teria só uma só língua, bem provável. Mas o Senhor teve que confundir as línguas deles para que aqueles povos pudessem se dispersar e povoar e multiplicar na terra. Muitas das vezes acontece isso conosco, muitas das vezes há confusão. Para quê? Para que o povo ele saia ali do seu comodismo e ele multiplique, frutifique, ele saia daquela zona de conforto. Então, as pessoas hoje ainda têm isso, elas querem fazer para si um lugar, um nome, né? Isso é na igreja, quer fazer para si um nome na igreja, somente uma família quer ter um nome na igreja e o que importa é a família de fulano de tal e não sei o que tem, o que importa é a igreja tal, do bairro tal, e se não for assim, não vale, se não for assim, Deus não se agrada. Meu Deus, misericórdia, né? Mas isso aconteceu lá no princípio, então isso faz parte do homem. Então em todos os lugares é assim, todos os lugares ainda tem isso. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós governemos, nós frutifiquemos e nós multipliquemos a semente que Ele colocou dentro de nós. Que nós povoemos a terra, né? É por isso que Ele falou para nós irmos pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura, não é somente a sua família, não é somente aos seus vizinhos, não é somente no seu bairro que você já está, mas é para ir para o mundo inteiro pregando o evangelho, né? Para isso que ele nos deu poder, é para isso que ele nos deu do seu Espírito. Então fica para nós aqui essa meditação, e assim como Abraão saiu, né? O Senhor chamou Abrão, saiu da sua terra, da sua parentela,
que eu e você também possamos sair da nossa zona de conforto, para que nós possamos construir, né, para que nós possamos multiplicar. Você que é uma pessoa que serve a Deus, que você possa multiplicar, que você possa transbordar aquilo que você tem aprendido aí na sua igreja, na vida de outras pessoas, que você possa evangelizar alguém, que você possa não somente olhar aí na sua volta, sua família. O profeta de casa, ele não tem honra na sua própria terra. Você vai poder fazer poucas coisas, assim como o Senhor também disse. É por isso que ele ia pelas aldeias, é por isso que ele ia para as outras cidades, para cumprir o seu propósito, né? Os seus não aceitavam, os seus não concordavam, os seus não achavam que ele queria aparecer. Os próprios irmãos disseram: olha, vai lá para Jerusalém porque você quer aparecer. Mas ele não se importou com isso. Ele cumpriu aquilo para que ele veio aqui nessa terra, que você possa fazer isso também, que a sua mente abra para isso também, que você não está aqui somente para você ir na igreja todos os dias, se alimentar, né, buscar bênção somente para a sua família, mas você já é abençoado para abençoar outras pessoas. Foi o que o Senhor falou aqui com Abraão, olha, no capítulo 12, ele falou assim: sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, vou fazer de você uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei e você serás uma bênção. Você serás uma bênção. Talvez você fica pensando aí, mas com medo, não. Depois fala, ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em nós precisamos abençoar todas as famílias da terra. Nós precisamos abençoar, não é somente a nossa família, não. Nós não podemos ser como um lago que só retém, não transborda. Mas você tem que deixar fluir o rio de água viva que está dentro de você. Sacode a poeira e vai para outro lugar. Sacode a poeira e vai anunciar para outra pessoa. Então é isso que nós precisamos fazer. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que você junte aí com outra pessoa, junte com a sua esposa, junte com o seu marido, junte aí com o seu filho. É melhor serem dois e que você possa fazer isso a partir de hoje, começar a transbordar na vida de outras pessoas, porque você tem dentro de você um rio de águas vivas. O Espírito Santo dentro de você é para isso, para você fazer fluir, né, aquilo que Deus tem. Então que nós possamos aprender isso, entender isso nessa manhã, tá bom? Nessa meditação mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nós te louvamos, Senhor, pela sua palavra, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu oro, Pai, para que todos aqueles que em algum momento, Senhor, ouvirem estes vídeos, todas aquelas pessoas que já têm ouvido, que têm parado para ouvir, tanto a leitura, mas também, meu Deus, cada reflexão que nós temos feito aqui, que o Senhor possa transbordar na vida dessas pessoas, Senhor, a salvação, a cura, a libertação que o Senhor tem, que o Senhor já proporcionou para nós em Cristo lá na cruz do Calvário, que elas possam tomar posse da vida eterna, que elas possam abrir os seus corações para a palavra de Deus, que elas possam, meu Deus, por meio do Senhor, ter entendimento, que elas possam ter revelação, que elas possam ter luz nos olhos do entendimento dos seus corações, meu Pai, através da sua palavra, do seu Espírito, porque o Senhor é aquele que convence, o Senhor é aquele, meu Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, Senhor. E que verdadeiramente nós venhamos ser convencidos pelo Senhor. Que nós não venhamos ser convencidos, meu Pai, apenas por uma amizade, apenas por familiaridade, mas que nós venhamos ser convencidos pelo Espírito Santo do Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que nós venhamos ser convencidos do pecado, daquilo que é pecado que está em nossas vidas, do juízo do Senhor e da justiça do Senhor, para que verdadeiramente nós possamos ser pessoas convertidas ao Senhor, meu Deus, e não a homens e não a pessoas, mas que nós possamos estar debaixo da sua vontade e cumprir aquilo que o Senhor deseja
em nós e através de nós, Senhor. Abençoa nossas famílias, abençoa cada uma dessas vidas e que todos aqueles, Senhor, assim como nessa manhã eu vi aquelas jovens hoje lendo as suas Bíblias, que elas possam receber, Pai, luz e revelação da sua vontade, que elas possam ser testemunhas poderosas do seu reino aqui nessa terra, para que almas venham ser salvas, almas venham ser alcançadas, almas venham ser libertas e que o Senhor possa levantar homens e mulheres, assim como levantou Abraão, assim como levantou muitos outros, Senhor, para que eles possam ser testemunhas, para que possam edificar altares ao seu nome nessa terra, onde quer que eles estejam, que eles não venham perder tempo, Pai, em querer edificar coisas para si mesmo, para seus amigos, para suas famílias, para os seus nomes, mas que eles venham querer edificar, meu Deus, o teu reino, que eles venham querer, meu Pai, dar as vestes de salvação às almas que estão, meu Deus, perdidas neste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sem o conhecimento do Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê coragem, poder, para sermos verdadeiras testemunhas do Senhor na terra, Pai, em nome de Jesus. Guarda nossa mente, guarda os nossos pensamentos, guarda os nossos sentimentos, na Tua paz que excede todo o nosso entendimento, Senhor. Coloca a nossa vida diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer mais daquilo que estou pedindo, daquilo que nós temos pensado ou imaginado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, Deus abençoe seu dia e que você continue aí também firme em examinar as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna, tá bom? Deus abençoe, um abraço.